Bom dia, meus amores. Boa segunda-feira. Vamos lá começar a nossa aula. Nossa semana, como sempre, começa com o quê? Matemática, gente. Vamos lá? Olha só o que nós vamos estudar essa semana. Medidas de comprimento. Tia, o que são medidas de comprimento? Medidas de comprimento são aquelas formas, foram a forma que a gente encontrou, que os nossos antepassados encontraram, para que a gente possa saber o tamanho, o comprimento ou a distância das coisas, não é? Pois é. Existem alguns instrumentos, tá certo, que são utilizados para isso. Mas, para que a gente possa ter um padrão, ou seja, seguir uma regra, então foi criado uma coisa, uma medida, tá certo? E essa medida padrão, que é utilizada em todo mundo, tá bom? Em qualquer lugar que você for, a medida de comprimento padrão é o metro. Isso mesmo, gente. Existem várias formas de se medir as coisas com instrumentos diferentes, mas a medida padrão que a gente utiliza é o metro. Vamos agora ver algumas formas, alguns instrumentos que a gente conhece, que a gente utiliza. Alguns, aí eu acho que vocês já conhecem, que vocês têm em casa no material escolar de vocês. Vamos ver? Olha só, aqui a régua, gente, isso mesmo. Vocês utilizam muito a régua nas atividades, não é? E vocês vão utilizar bastante ela hoje nas atividades de vocês, tá certo? A régua, ela mede em centímetros. A tia vai falar mais um pouquinho sobre isso. Existe também a fita métrica, que é utilizada para medir várias coisas. Pode ser o tamanho de alguma coisa, de algum objeto, a nossa medida, a nossa altura, isso. E também para medir a distância de alguma coisa para outra, certo? Agora, existe outro instrumento que é a trena. Esse é mais utilizado pelas pessoas nas construções, nas medidas que são relacionadas à arquitetura ou coisas relacionadas à construção. Por quê, tia? Porque ela tem uma capacidade maior de extensão, de comprimento. Então, a trena, vocês estão vendo aqui, ó, tem essa daqui, né? Tem 3M. O que é isso, tia? 3 metros. Isso mesmo, essa daqui consegue medir algo até 3 metros. Isso mesmo. Esses aí são os instrumentos que a gente normalmente usa, tá certo? Ou que a gente mais usa para trabalhar as medidas de comprimento. Mas existem outros também, tá certo? Agora vamos entender um pouquinho o que é essa medida padrão, que é o metro. Essa medida padrão, metro, ela está dividida em outros tamanhos, tá certo? Isso mesmo. Dentro de 1 metro, nós encontramos o centímetro e o milímetro. A tia vai mostrar um pouco mais sobre isso para vocês. Vamos lá, gente? Olha só a régua novamente, tia. Isso mesmo. A régua que vocês tanto usam nas atividades e vocês vão usar bastante hoje. Olha só. A régua é um instrumento de medida de comprimento, como a tia já falou, não é isso? Pois é. A régua, normalmente, a maioria das réguas ou dessas réguas escolares, ela mede normalmente 30 centímetros. Isso mesmo. Olha aqui. Vocês estão percebendo que ele começa aqui do zero, vem 1, 2, 3 e vai até o 30, não é? Então, esses são equivale a 30 centímetros. Agora, se a gente poder observar melhor aqui, vocês podem perceber que do zero
Até chegar o 1, tem vários tracinhos, não é? Isso mesmo. Cada tracinho desse equivale a 1 milímetro. Isso mesmo, ó, 1 milímetro. O que é 1 milímetro, tia? É a divisão de 1 centímetro, porque equivale, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, isso mesmo. Olha só, 10 milímetros ou 1 centímetro, isso mesmo. Se a gente for contar aqui, a gente vai contar 10 tracinhos, tá certo? Que vai dizer que nós temos aqui 1 centímetro ou 10 milímetros. Isso mesmo. Agora, para entendermos melhor o metro, que é a medida padrão, a gente vai entender como é a divisão de 1 metro. 1 metro, em 1 metro, nós temos 100 centímetros. Isso mesmo. Olha só, uma régua dessa tem quanto? 30 centímetros, não é? Aí, se eu pregar 3 réguas, 30, 60, 90 centímetros. Ou seja, 3 réguas equivalem a 90 centímetros. Não deu 100 ainda. Portanto, a gente ainda precisaria de mais 10 centímetros para completar o quê? 1 metro ou 100 centímetros. Entenderam, gente? Vocês podem também pegar na casa de vocês, se a mamãe tiver, ou uma trena, ou então a fita métrica. Vocês vão estendê-la e vocês vão perceber que ela vai chegar do 0 até o 100, vai dar 1 metro. Muitas fitas métricas, elas medem mais do que 1 metro. Mas quando chegar no 100, é que vocês vão entender. Estendam elas assim no chão. Colocando elas no chão, vocês vão perceber, vocês vão conseguir medir algumas coisas. Isso mesmo. Então, voltando lá, a nossa medida padrão, que é o metro, certo? O metro é a nossa medida padrão. Então, 1 metro tem 100 centímetros, certo? E 1 centímetro tem 10 milímetros. E isso é justamente o que a tia mostrou aqui na reguinha que vocês estão vendo, marcadinha aqui, ó, 10 milímetros ou 1 centímetro, ok? Vamos continuar entendendo um pouco mais dessas medidas de comprimento. A gente tem mais uma coisa muito legal para a gente ver, vamos lá? Gente, olha só. Vocês podem estar se perguntando, depois que vocês pegaram aquela fita métrica da mamãe, ou que vocês pegaram uma régua, né? Aí a gente pode pensar assim, gente, como é que se faz para medir uma distância maior? Como é que eu sei a distância que tem aqui da cidade de Glória para a cidade de Vitória? Será que as pessoas têm que ficar medindo assim a cada 30 centímetros com uma régua? Meu Deus, quando iria terminar? Gente, não é nada disso. A gente pode utilizar outra forma para medir distâncias maiores. Isso mesmo. Então, existe uma outra forma de medida. Uma outra unidade de medida, tá certo? Para essas longas distâncias ou para algo que seja muito grande. Isso mesmo. Vocês já pensaram? Medir um prédio com isso aqui? Meu Deus! Ia demorar muito, não ia? Pois é. Então, vamos lá. A unidade que a gente consegue fazer essas medidas de distância, tá certo? Como, por exemplo, a medida de uma cidade para outra, a gente utiliza a forma de medida é o quilômetro,
quilômetro. Quilômetro, tia? Isso mesmo, gente, o quilômetro. E cada quilômetro, se eu disser assim para vocês, a distância da minha casa para a praça, para alguma praça daqui, eu tenho que andar 1 quilômetro para chegar lá na academia da cidade. Um exemplo. Eu nem sei se é isso, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Eu tenho que andar 1 quilômetro para chegar na academia da cidade. Quantos metros eu teria andado? Gente, veja só. Assim como o metro tem as suas referências de centímetros e de milímetros, o quilômetro também tem. Isso mesmo. Então, a forma que nós entendemos quantos quilômetros tem, ou melhor, quantos metros tem em cada quilômetro é a seguinte. Um quilômetro, um único quilômetro, equivale ou é igual a 1.000 metros. A cada 1.000 metros percorrido, nós temos 1 quilômetro. Isso mesmo. Interessante, não é? Pois é. Para fazer essas medidas, existem alguns instrumentos, tá certo? Nós não iremos trabalhar com esses instrumentos ainda, tá certo? Vocês vão ver isso mais à frente, em um próximo ano. Mas a tia vai mostrar aqui algumas coisas interessantes para vocês verem e perceberem que vocês já viram isso. Olha só, vocês estão vendo esse instrumento aqui? Pois é. Esse instrumento aqui, eles têm, tanto nos carros como nas motocicletas, para medir a distância percorrida. Isso mesmo, a quilometragem. Isso mesmo, que aquele veículo ou aquela motocicleta percorreu. Isso. Mas também, vocês já sabiam que existem relógios preparados para isso? Para as pessoas que gostam de fazer corridas ou caminhadas e fazem treinamentos, elas utilizam esses relógios que são preparados para medir as distâncias, tá certo? Que aquela pessoa percorreu. É interessante, não é? Esse reloginho é bom mesmo. Agora, também existem alguns profissionais que, para fazerem as construções de rodovias, de estradas, ou a pavimentação e o conserto dessas estradas, ou a criação de algumas coisas que precisam de medidas maiores, como utilizando a quilometragem, né? Ou a quilometragem, o quilômetro, né? Como medida, como unidade de medida, eles podem utilizar esses instrumentos aqui, ó. Isso mesmo. É um instrumento diferente que, através da imagem, ele vai conseguir dizer e mostrar quantos quilômetros está sendo visto ou medido ali. Muito interessante, não é? Agora, vamos aprender um pouco mais como utilizar esses instrumentos? Vamos lá, meu amor, meus amores. Olha só, depois de entender que a gente pode medir as coisas, vocês podem começar a ficar curiosos e começarem a medir as coisas dentro de casa, não é? Imaginei que vocês iriam querer medir. Para isso, a tia vai explicar agora como vocês podem fazer essas medidas. Olha só, como podemos fazer para medir essa mesa? Nós podemos pegar ou uma fita métrica ou uma trena. E a gente vai assim, ó, prendê-la lá na pontinha da mesa, tá certo? Até o seu final. E aí, descobrirmos quantos metros ou centímetros, dependendo da mesa, vai ter essa mesa, tá certo? Olha só que legal, não é? Quero ver o povo todo medindo as coisas dentro de casa, tá bom? Vamos ver mais coisas, conhecer
mais formas de medir e o quilo que a gente pode descobrir? Vamos lá? Olha aí, gente, quem não está curioso? Como é que podemos saber a nossa altura? Quem está querendo saber se cresceu, se ficou maior, hein? Acredito que vocês tenham crescido muito, não é? Pois então, como é que a gente pode fazer, tia, para medir, para saber a nossa altura? A gente pode pegar essas fitas, não é? Essas fitas de medida de crianças e de adultos também, não é? Elas existem, são as fitas que colam assim na parede, que muitas vezes as mamães gostam, para ficar acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dos seus pequeninos. Isso mesmo. Ou também pode ser com uma fita métrica, isso. Com essa fita que tá e que é colada assim na parede, a criança vai, se aproxima e a medida é feita aqui, ó, no cucuruto da cabeça, assim, ó, até esse finalzinho da cabeça. Vocês estão vendo? Olha só. Aqui, essa criancinha, ela tem 100 centímetros ou 1 metro. Isso mesmo. Quanto será a altura de vocês, hein? Vejam aí como mãe, para ver como que vocês já cresceram. Não é interessante? Pois então, vamos ver outras formas? Vamos lá? Olha só, lembram que a tia falou que para medir espaços maiores, distâncias maiores, nós precisamos utilizar uma outra forma de medida, que é o quilômetro, não foi isso? Pois é. Então, vocês já sabem como medir a distância de uma cidade para outra. A gente precisa utilizar aqueles instrumentos adequados, não é? Para saber a distância percorrida aí por este caminhãozinho de uma cidade para outra cidade, não é isso? Então, nós podemos medir a quantos quilômetros tem de uma cidade para outra, de uma casa para outra, ou, por exemplo, de um bairro para o outro que fica mais distante, não é? Gostaram? Entenderam? Pois então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Ah, mais uma coisa. Lembrando, eu sei que não tem na atividade, mas só para vocês lembrarem. Lembrem que a unidade de medida padrão é o metro e que a maior unidade de medida para longas distâncias é o quilômetro, tá bom? Não se esqueçam. Agora, a gente vai passar, sabe para quê? Para as nossas atividades. Vamos lá?